Olá, vamos olhar aqui um exemplo de aplicação de problema de programação linear, mais especificamente utilizando um método gráfico. Então aqui temos um exemplo, né? Então, o que é esse exemplo? Então você tem aqui uma empresa, ela produz uma bebida energética, e aí para fazer essa bebida energética ela utiliza dois componentes, que aqui estamos chamando de solução Red e solução Blue. Tá? E são essas duas substâncias que fornecem extrato de guaraná e cafeína. O problema em si quer saber, né, tá bem escrito aqui, né, quer saber quantas doses de cada solução ela deve incluir em cada lata de bebida para satisfazer as exigências mínimas, né? Então aqui tem uma exigência mínima que tem que ter 48 gramas de extrato de guaraná e 12 gramas de cafeína. E ela quer fazer isso de tal forma que você minimize o custo de produção. Quais são os custos de produção? Cada solução Red, ela custa R$ 6 e cada solução Blue, ela custa 8. Então, quando você fizer uma mistura com a Red e Blue, cada dose da Red custa 6 e cada dose da Blue custa 8. Além disso, né, tem algumas outras informações aqui. Então, por acelerar o batimento cardíaco, você só pode ter no máximo 100 gramas, né, de Guaraná. E aqui, nessas duas linhas, está a informação em relação a quantas gramas, né, de Guaraná e de café você tem na solução Red e na Blue. Então, só para simplificar, a gente pode até aqui fazer uma tabelinha. Então, aqui é a solução Red, aqui é a solução Blue. Aqui na lateral eu vou colocar Guaraná. E aqui eu vou colocar café. Tá? Só para deixar bem completo, a gente também pode colocar o custo. Custo de cada dose da Red ou da Blue. Então, lendo aqui, né, uma dose da Red contribui com 8 gramas de extrato de Guaraná. Então, para cada dose, eu tenho 8 gramas de Guaraná na Red e 1 grama de cafeína. Aqui só tem 1 grama de cafeína. Por outro lado, né, uma dose da Blue contribui com 6 gramas de Guaraná e 2 gramas de cafeína. Uma dose da Red custa 6 e uma dose da Blue custa 8. Essas são as informações básicas. Aí o Guaraná, né? Guaraná. Então as informações que estão escritas aqui em cima, você pode resumir, né? Tem que ter no mínimo 48 gramas. Tem que ser maior do que maior ou igual a 48 gramas. E de café, de cafeína, né? Cafeína tem que ser maior ou igual que 12, né? E além disso, tem uma informação aqui adicional, né? Que o Guaraná não pode ser mais do que 100. Então tem que ser maior ou igual a 48 e o Guaraná tem que ser menor ou igual que 100. Cafeína, aqui no texto não é fornecido nenhuma limitação. Então, a princípio, nesse problema que está aqui, não tem uma limitação para o café. Só a única limitação, né, é a limitação aqui por baixo, que tem que ter no mínimo 12 gramas. Mas não tem nenhuma limitação superior. Ok, então aqui é só um primeiro passo aqui é entender, né, o problema. Extrair as informações aqui do texto, né, da melhor forma possível. Aqui a gente construiu uma tabelinha e aqui do lado a gente colocou algumas informações adicionais. Para começar a resolver, vamos começar a fazer passo a passo aqui. Primeira coisa que a gente tem que fazer é a modelagem do problema, né? Então vamos começar a fazer a modelagem. Primeiro, sempre define minhas variáveis de decisão. Minhas variáveis
decisão. Então, eu vou usar o texto aqui, inclusive ele já fornece, né, um indício de o que tem que ser nossas variáveis de decisão. Então, a companhia quer saber quantas doses de cada solução, né? Então, a gente quer saber as doses de cada solução, sendo que tem duas, né? A solução red e a solução blue. Então, eu vou chamar de x, são doses da solução red, e y, doses da blue. Um comentário, né, sobre essa escolha de x para o red e y da blue. Por exemplo, se você fizer uma escolha contrária, né, chamar o x, na verdade, as doses de blue, y, as doses do red, lá no final, quando completar esse exercício, as respostas vão ser sempre a mesma, tá? Então, vamos chegar aqui, né, numa quantidade de doses da red e uma quantidade de doses da blue. E se você fez a troca, você vai chegar com esses mesmos valores, mas claro, com as variáveis x e y trocadas, tá bom? Isso também vai se refletir quando você fizer o desenho mais abaixo, né? Quando a gente fizer o desenho do o gráfico das soluções viáveis, também a imagem vai ficar um pouco diferente, mas a princípio a solução final, né, que saber qual que é a quantidade de doses de red e qual a quantidade de doses de blue, elas têm que ser a mesma, tá bom? O desenho em si, elas podem acabar sofrendo uma rotação, né, porque você troca a variável x e y, você faz uma troca entre elas, então você pode acabar fazendo uma rotação, uma reflexão, né, no seu desenho, mas o que é importante é que no final, as doses de red e a dose de blue, o, o que vamos chegar aqui nessa solução e o que você chegaria trocando essas variáveis, elas seriam as mesmas. Tá bom, então essas aqui são as variáveis de decisão, x dose de red, y dose de blue. O segundo passo é fazer as restrições do nosso problema. Restrições. Então, quais são as restrições aqui? São essas restrições relacionadas à quantidade de guaraná e quantidade de cafeína. Então, vamos lá. Primeiro, vamos começar com guaraná, né? Cada dose de red tem 8 gramas de guaraná. Então, se eu usar x doses de red, eu vou ter 8x doses de guaraná. Então, primeiro eu vou fazer uma restrição aqui, eu posso até escrever para ajudar aqui, guaraná. Então, eu vou ter 8x, né? Mais, então esse x vem das doses da red. Agora da blue, para cada dose da blue eu tenho 6 gramas. Se eu usar y quantidade da dose da blue, eu vou ter 6y, mais 6y. Então, só para ficar bem claro, isso aqui, 8x mais 6y, é a quantidade de guaraná em gramas que eu vou ter na minha mistura, contendo x doses de red e y doses de blue. A primeira restrição que eu tenho que ter é que tem que ser maior ou igual que 48. Então, essa quantidade de guaraná da minha substância tem que ser maior ou igual a 48. E por outro lado, né, essa mesma quantidade aqui de guaraná, 8x mais 6y, tem que ser menor ou igual que 100. Tá? Porque é o que a gente tinha extraído aqui, né? Tem que estar entre 48 e tem que estar entre 100. Isso aí acaba gerando duas inequações. Isso só do guaraná. Da cafeína, mesma coisa, mesmo procedimento. Cada dose de red tem 1 grama de cafeína. Então, se eu usar x doses, eu vou ter x quantidade de cafeína, mais cada dose da blue tem 2 gramas de cafeína. Então, se eu usar y quantidade, eu vou ter 2 vezes y. Tá? Então, o que eu acabei de escrever aqui é a quantidade de cafeína que eu vou ter na minha bebida. E isso, né, a única restrição é que essa quantidade de cafeína tem que ser maior ou igual a 12. Então, isso aqui tem que ser maior ou igual a 12. Então, essas são as minhas restrições. Lembrar que x e y são quantidade em doses, então queremos que sejam positivas, né? Então, eu também vou ter que x e y é maior ou igual que zero. Então, esse é o meu conjunto de restrições
para o nosso problema. Por fim, para acabar a parte de modelagem, eu preciso definir o que eu vou querer maximizar ou minimizar. Ou seja, eu vou ter que olhar a função objetivo. De novo, né? A dica é, o problema aqui fala, né? A companhia quer saber quantas doses de cada solução, né? Ela tem que adicionar de tal forma a minimizar o custo de produção, tá? Então aqui já fica claro, aparece até a palavra minimizar, né? Então vai ser um problema de minimização. E eu vou querer minimizar o custo. Porque o custo, né? Porque cada vez que você usa uma quantidade, uma dose de red, você paga 6. Cada vez que você usa uma quantidade de blue, você paga 8. Então esse gasto que você tem usando o red e blue é o custo da sua produção. Então nosso custo aqui, nossa função objetiva a gente pode chamar de custo, e é cada dose de red custa 6. Se eu usar X doses, eu vou ter que pagar 6x, né? Aqui é 6x mais o custo da blue. Uma dose de blue custa 8. Então, se eu usar Y quantidade, eu vou pagar 8y. Mais 8y. E como o problema já fornece, o objetivo aqui é minimizar. Tá? Então, essa parte aqui conclui a parte de modelagem. Então, a parte de modelagem fica essa parte aqui de cima. Ok, uma vez feita a modelagem, o que a gente pode fazer para aplicar o método gráfico é olhar todos os valores de x e y que satisfazem simultaneamente todas essas inequações que estão aqui, tá? No nosso conjunto de restrições. Para isso que vamos fazer, vamos olhar cada uma dessas inequações como um hiperplano, desenhar elas num plano cartesiano e olhar as intersecções. Esse conjunto formado por intersecção de todos os hiperplanos gerado por essas inequações é nosso conjunto das soluções viáveis. Então, nós podemos pensar nesse passo aqui como desenhar o conjunto das soluções viáveis. Então, conjunto das soluções viáveis. Viáveis. Então, primeiro que vamos fazer é desenhar hiperplanos. Então, vamos começar aqui com o primeiro hiperplano. Então, é 8x mais 6y maior ou igual que 48. Então, é 8x mais 6y maior ou igual que 48. Então, esse é o nosso primeiro hiperplano. 8x mais 6y maior ou igual a 48. Então, vamos desenhar esse primeiro hiperplano. Como sempre, né, começamos desenhando a reta associada. Eu vou chamar a reta de R1. Então, a reta é 8x mais 6y igual a 48. Então, sabemos que isso aqui é uma reta. Para desenhar uma reta, basta contar dois pontos. Então, aqui eu vou colocar valores de x. Dois valores distintos de x. E aí, eu encontro o valor correspondente de y. No primeiro, posso colocar, por exemplo, x igual a 0. Se você coloca x igual a 0 nessa equação aqui de cima, então fica assim, né? Fica 8 vezes 0, que vai dar 0, mais 6y igual a 48. Então, aqui 8 vezes 0 vai dar 0, então vai dar 6y é igual a 48. Portanto, o y tem que ser 48 dividido por 6. Que aqui, no caso, vai dar 8. Então, y deu 8. Então, isso quer dizer que o nosso ponto, primeiro ponto aqui, vai ser o ponto coordenada x igual a 0 e o y 8. Então, esse é o nosso primeiro ponto.
Vamos achar um segundo ponto. Para isso eu atribuo um outro valor de x diferente. Como eu usei aqui 0, eu coloco um valor diferente de 0. Por exemplo, 3. Né? Se eu colocar 3, então na equação aqui 8x mais 6y igual a 8, vai ficar 8 vezes 3 mais 6y é igual a 48. Então aqui vai ficar 8 vezes 3 é 24, mais 6y é igual a 48. Então 6y é igual a 48 menos 24. Então 6y é igual a 24. Então y é igual a 24 sobre 6, que dá 4. Tá? Então se o x for igual a 3, aqui a única opção é o y igual a 4. Temos então outro ponto aqui, que é o ponto x igual a 3 e y igual a 4. Então, temos já dois pontos aqui da nossa reta, podemos desenhar ela no plano cartesiano. Então, vou desenhar aqui o plano cartesiano. Então, o primeiro ponto é o ponto 0, 8. Deixa eu dar uma olhada. Então, o primeiro ponto é o 0, 8. E depois é o 3, 4. Então, 0, 8. 0, altura 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 0, 8. Depois o outro ponto é o ponto 3 e 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Então, agora basta traçar a reta aqui. Essa aqui é a nossa reta R1. Vou chamar ela aqui de R1. Ok, uma vez desenhada a reta, agora eu tenho que definir o plano, o hiperplano, né? Então, ou vai ser essa parte aqui, de baixo da reta, ou a parte de cima. Para isso, eu escolho um ponto de teste qualquer, tá? Então, por exemplo, eu sei com certeza esse ponto 1 e 1, 1, né? De coordenadas 1 e 1, tá do lado de baixo da reta. Vamos ver qual sinal ela representa do hiperplano. Então, eu volto aqui. Então, o segundo passo, né, é fazer o hiperplano. Então, eu pego o ponto teste. Vou pegar o ponto 1, 1. E aqui eu faço, eu volto lá na minha desigualdade do hiperplano. Vou até copiar aqui. Eu verifico se aquele ponto 0, 0 satisfaz essa desigualdade. Ou seja, eu pego essa inequação aqui, aí eu substituo o xy pelos valores que estão aqui nesse ponto de teste, que é o ponto 1. Então, x igual a 1, y igual a 1. Fica 8 vezes 1, mais 6 vezes 1. Será que isso é maior ou igual a 48? Então, 8 vezes 1 vai dar 8. 6 vezes 1 vai dar 6. Eu estou perguntando se isso é maior ou igual a 48. Vai dar 8 mais 6, dá 14. Estou perguntando se 14 é maior ou igual a 48. Então, aqui, no caso, deu como falso, né? Essa desigualdade acaba sendo falsa. Então, quer dizer que o ponto que eu escolhi, né, pertence ao hiperplano que a gente não quer. A gente quer o hiperplano que está do outro lado. Então, eu peguei esse ponto de teste, eu coloquei na desigualdade, a desigualdade ficou falsa. Então, na verdade, eu não quero esse lado que está aqui, eu quero esse lado que está do lado de cá. Então, eu vou querer só essa parte que está para cá. Bom, pronto. Já conseguimos desenhar nosso primeiro hiperplano, que é esse hiperplano que está desenhado aqui em vermelho, tá? O que vamos fazer agora? Vamos aplicar o mesmo procedimento, né? Mesmo passo a passo aqui, para essa inequação aqui embaixo e essa inequação aqui de baixo. Então, a segundo hiperplano é 8x mais 6y menor ou igual que 100. Então, eu vou chamar
Tá, então esse aqui é nosso primeiro hiperplano. Vamos fazer o segundo. O segundo é 8x mais 6y menor ou igual que 100. Só confirmar se é isso mesmo. É isso, né? 8x mais 6y menor ou igual que 100. De novo, vou olhar a reta associada, né? 8x mais 6y menor ou igual que 100. Opa, desculpa. Reta eu uso a igualdade. Vou lá obter 2 pontos para ela. Então, x foi igual a 0. Colocando aqui na equação, é 8 vezes 0 mais 6y igual a 100. Então vai ficar 6y igual a 100. Então y tem que ser 100 sobre 6. Que vai dar 50 sobre 3. Então o ponto é o ponto x igual a 0 e 50 sobre 3. Dá aproximadamente 16,6. Aqui vai uma dica, né? Então vocês viram que esse ponto y aqui está um pouco alto, né? Vai dar 16. Ele nem é tão alto assim, né? Perto de 16. Mas para desenhar pode ficar um pouquinho complicado, né? O que a gente pode olhar é assim, quando você atribui um valor aqui para x positivo, você vai multiplicar esse cara por 8. E depois, quando você passar ele para o outro lado, ele vai subtrair de 100, né? Então, às vezes, você pode começar a fazer algumas escolhas de pontos um pouquinho melhor, né? Você podia colocar o valor de x um pouco mais alto, de tal forma que na divisão aqui por 6 ficasse um número menor. Isso aí facilitaria para fazer o desenho, tá? Só para não complicar mais as coisas, eu deixo só como uma dica, né? Escolher valores de x um pouquinho mais apropriado. Por exemplo, no segundo passo aqui, então mas tudo bem, a gente pegou o ponto 0 e 50 sobre 3. Para o segundo ponto, vou pegar, por exemplo, x igual a 4, 5. Tá? Só para facilitar um pouco mais, vamos pegar igual a 5. Porque agora se eu fizer x igual a 5, vai ficar 8 vezes 5 mais 6y é igual a 100. Então aqui vai ficar 8 vezes 5 vai dar 40, mais 6y igual a 100. Então fica 6y igual a 100 menos 40. Então 6y fica 60. Né? E aí é fácil de ver então que o y vai ser 60 sobre 6, que vai dar o 10. Tá? Então o ponto aqui, o nosso agora é o ponto 5 e 10. Então de novo temos 2 pontos. Podemos desenhar nossa reta. Então o primeiro ponto vai ser o 0 e 16, né? 16,6. 1, 2, 3, 4. Vai ser alguma coisa mais ou menos aqui em cima. Fazer de... E outro ponto é o ponto 5, 10. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Outro ponto vai ser aqui em cima. Tenho 2 pontos, agora eu posso traçar a minha reta. Então essa aqui é a nossa reta, que eu estou chamando de R2.
Uma outra observação, né? Percebe que a R1 e a R2 elas são paralelas, né? Isso por quê? Porque se você perceber, a, a equação delas, né? Ela é muito parecida. A única coisa que está diferente é esse valor, né? Aqui está 8x mais 6y igual a 100. Na R1 é 8x mais 6y, é mesmo valor aqui, mesma expressão, só que aqui é igual a 48, tá? Então por isso que elas são paralelas. Só uma observação. Ok, então desenhado a reta, vamos para o ponto de teste, né? Tá? Então de novo, né? Agora só olhando aqui é azul, então ou pode ser a parte de cima aqui do azul ou a parte de baixo, né? Para decidir eu pego o ponto de teste. O ponto 1, como não está na reta azul, ele de novo, né? Ele funciona como um ponto de teste. Vamos olhar para ver se essa região aqui, desse lado de baixo da reta azul, é a região que a gente quer. Então vou pegar o mesmo ponto de teste, 1, 1, 1. Aí de novo vou lá, olha a equação do inequação do hiperplano. Nosso hiperplano que estamos olhando é esse aqui. Tá? E que eu faço? Substituo os valores de x e y por esses elementos do ponto teste. Então vai ficar 8 vezes 1 mais 6 vezes 1. Eu estou perguntando se isso é menor ou igual que 100. Então aqui vai dar 8 vezes 1, vai dar 8 mais 6 vezes 1, 6. Estou perguntando se isso é menor ou igual que 100. Claro, né? 8 mais 1 aqui vai dar 14. 8 mais 6, né? Vai dar 14. 14 é menor ou igual que 100. Né? Então deu certo. Quer dizer que o hiperplano lado, o hiperplano que eu tenho que escolher é o hiperplano que o ponto teste 1 pertence, né? Então esse ponto aqui indica que o hiperplano que a gente quer pegar é esse de cá. Ok. Então, segundo hiperplano desenhado. Vamos para o próximo, que é o hiperplano. Vamos aqui voltar. É esse, né? X mais 2y maior ou igual que 12. Deixa eu pegar ele aqui. X mais 2y maior ou igual que 12. Então vamos para o hiperplano 3. Então, x mais 2y maior ou igual que 12. De novo, posso chamar de R3, né? R3. Então, é x mais 2y igual a 12. Vou pegar meus pontos. Então, se x for igual a 0, então aqui vai ficar 0 mais 2y igual a 12. Tá? Então, fica 2y tem que ser igual a 12, então y tem que ser 6. Então, aqui o nosso ponto é o ponto 0 e 6. Tá? Aqui eu fiz só de uma forma mais resumida, mas o procedimento é o mesmo como feito anteriormente. Pegar outro ponto, x igual a 3. Deixa eu pegar x igual a 3, então vai ficar 3 mais 2y igual a 12. Então, para facilitar, em vez de 3, pegar 4. Uma escolha melhor. É 4. Então, 4. Porque fica 4 mais 2y igual a 12, né? Então 2y, 4 vai para cá negativo, fica 8, então aqui. Então y tem que ser igual a 4. Então outro ponto vai ser o ponto 4 e 4. Então 0, 6 e 4 e 4. De verde. Então 0, 6, 0, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 6 e 4 e 4, né? 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então, posso traçar minha reta. Vai dar alguma coisa assim. Essa aqui é a nossa reta R3. 0, 6 e 4 e 4, né? 0, 6 e 4 e 4. 0 e 6, 4 e 4. Vai aqui em cima. Ok, vamos definir agora o hiperplano. Pega um ponto de teste.
Então, ponto de teste, de novo, eu posso pegar aquele ponto 1, 1, tá? Não pertence à reta verde, isso aqui que é importante, né? O 1 não pertence à reta verde. Então, vamos ver se eu vou ter que pegar a parte de baixo e a parte de cima, né? Do R3. Vou lá na expressão. X mais 2y maior ou igual que 12. Vou até copiar aqui. Então, substituindo pelo ponto teste, fica 1 mais 2 vezes 1. Estou perguntando se isso é maior ou igual que 12. Então, fica 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. 3 é maior ou igual que 12. Então, aqui, essa desigualdade é falsa. Se é falsa, quer dizer que eu tenho que pegar o lado contrário onde está esse ponto teste. Então, como o ponto teste estava aqui, eu tenho que pegar a parte de cima, né? Então, no final das contas, eu vou ter que pegar essa parte que está aqui acima da reta verde. Tá bom? Então, olhando agora todos os hiperplanos, eu observo que a intersecção entre eles é, na verdade, é esse pedacinho aqui, né? Que está acima do vermelho. Aí tem que estar acima do verde, né? Então, eu tenho que pegar esse lado, essa partinha que está aqui. Lembrar que o x tem que ser maior que zero, né? Então, ele vai vir até aqui. Depois, esse pedacinho aqui. Até chegar lá em cima, na verdade, né? Opa, esse não. Pra cá, depois para finalizar essa parte daqui. Então, acho que é melhor, na verdade, desenhar aqui. Então, essa parte que tá aqui. Então, essa parte que tá aqui em amarelo. Deixa eu só deixar um pouquinho mais limpo. Bom, acho que agora ficou bem claro, né? Toda essa parte que eu tô desenhando, pintando aqui de amarelo. Tá? Então, essa aqui é a região que contém todos os pontos que são soluções viáveis, tá? Então, a parte amarela é o conjunto de todas as soluções viáveis. E aí, o que eu percebo, né? A primeira coisa que a gente percebe é que aqui é um polígono e como vértice eu tenho esse ponto que tá aqui, esse ponto que tá aqui, esse ponto que tá aqui, e esse ponto que tá aqui em cima, tá? Então, o máximo e o mínimo da função, se existir, tem que ser sempre, tem que ocorrer pelo menos uma vez em um desses vértices, tá bom? Tá, lembrar que o vermelho é o R1, né? R1. Tá.
Ok, agora a gente começa a olhar a função objetivo. Vamos só lembrar qual que era a função objetivo? Tá aqui em cima. 8x mais 6x mais 8y. Essa aqui é a nossa função objetivo. O que vamos fazer? Vamos atribuir dois valores para ela e ver qual que é a movimentação que ela faz, tá? Então, aqui pode ser valores quaisquer, tá? Então, eu posso, por exemplo, começar com o valor c igual a zero. Então, primeiro ponto, escolhi um valor qualquer, c igual a zero. Então, eu vou 6x mais 8y é igual a zero, tá? Então, a gente olha que isso aqui... Então, vamos contar todos os valores x e y, então aqui a função objetivo nesses pontos está zero. Então, eu vou lá, é uma reta, vou desenhar então a reta. Pego dois pontos quaisquer, se x for igual a zero, então vai ficar 6 vezes 0, mais 8 vezes y tem que ser igual a zero. 6 vezes 0 dá zero, né? 8 vezes y tem que ser igual a zero, então y também tem que ser igual a zero. O primeiro ponto aqui é o ponto 0, 0. Outro ponto, né? Pega x igual a 6, a 8. Então aqui vai ficar 6 vezes 8. Não, pera, vamos... Tudo bem, é 6 vezes 8, mais 8y, tem que ser igual a zero. Então aqui vai dar 8y é igual a menos 48. Então o y tem que ser menos 6, tá? Então outro ponto é o ponto 8 e menos 6, tá? Então esse procedimento é o mesmo que a gente tem usado para desenhar reta, tá? Só fiz um pouco mais rápido. Então o primeiro ponto é o 0, 0 e depois é o ponto 8 e menos 6. Então vamos aqui no nosso gráfico, então é o ponto 0, 0. Vou desenhar de... pode ser de azul. Então o primeiro ponto aqui é o 0, 0. Depois é o 8 menos 6, né? Tem que puxar aqui um pouco. Então, 8 e menos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Outro ponto é aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, outro ponto vai ser aqui, tá? Então, nossa reta c igual a zero tá passando aqui embaixo. Essa aqui é c igual a zero. Então, essa aqui é a nossa reta c igual a zero. Vamos agora colocar um outro valor para c. Então, eu coloquei c igual a zero, né? Posso colocar outro ponto qualquer. Então, eu vou colocar, por exemplo, c igual a 6. Tá? Então, vou aumentar, tá? Então, eu comecei com c igual a zero, agora eu coloquei c igual a 6. Então, eu aumentei de valor. Então, agora o que eu vou observar é para onde que a função, a reta, né, da função vai, em que direção que ela vai, no sentido que ela vai estar aumentando de valor. Tá bom? Então, se c é igual a 6, eu venho aqui na minha equação, vai dar 6x mais 8y igual a 6. Então, vamos lá, de novo, tem que desenhar essa reta. Posso pegar x igual a 0. Então, vai dar 6 vezes 0 mais 8y é igual a 6. 6 vezes 0 vai dar 0, né? Porque 8y igual a 6. Então, y vai ser 6 sobre 8. Se quiser simplificar, vai dar 3 quartos. Então, perto ali do 1. Então, meu ponto vai ser 0 e 3 quartos.
outro ponto, vou pegar x igual a 2. Pode ser 2. Então vai dar 6 vezes 2 mais 8y igual a 6. Aqui vai dar 12 mais 8y é igual a 6. Então 12 vai lá para o outro lado negativo, né? Então vai ficar 8y é igual a menos 6, né? Porque o 12 vai vir menos 12, então vai ficar 6 menos 12, que vai dar um menos 6. Então y vai ser menos 6 sobre 8. Que aqui vai dar um menos 3 quartos, né? Menos 3 quartos. Então outro ponto vai ser o 2 e o menos 3 quartos. Então vamos lá, 0, 3 quartos. 0, 3 quartos, que vai dar próximo aqui de 1. E depois outro ponto é 2 e menos 3 quartos. Então 2, 1, 2 menos 3 quartos. Vai ser alguma coisa aqui. Então eu vou desenhar a reta. Sempre tem que ser paralela a essas retas que estamos desenhando agora, tá? Da função lucro. Então essa aqui vai ser a reta C igual a 6, né? Colocamos. Então só lembrar que esse C igual a 0, na verdade, é o que está aqui embaixo. Tá? Então assim, ó, quando os valores da função objetiva era 0, tava essa reta que estava aqui. Vou até colocar de outra cor. Verde. Quando C igual a 0, é essa reta verde. Quando C igual a 6, então a gente aumentamos o valor. O que aconteceu com a reta? Ela foi de forma paralela para cima, tudo bem? Então a gente consegue concluir que toda vez que o valor da função objetiva aumenta, a reta ela vai se movimentar de forma paralela. Bom, ela vai se movimentar de forma paralela e para cima. Então para cá ele está sempre aumentando de valor, tá? Então aonde que é o nosso ponto de mínimo? Então, como que para cima aqui ele vai aumentando de valor, o nosso ponto de mínimo vai ser o primeiro ponto onde a reta que eu estou movimentando agora vai encostar alguma região da amarela. Então vai ser nesse vértice aqui, né? Aqui é o primeiro ponto que ele encontra, então aqui ele vai ter um valor. Todo valor que ele pegar aqui para cima, como a reta está subindo, né? E verificamos que para cima ele aumenta de valor, todos os valores que vão pegando aqui para cima vão ser maiores do que o valor que a função assume nesse ponto daqui, tá bom? Então esse ponto aqui é o nosso ponto de mínimo. Então, podemos aqui, através do método gráfico, concluir que vai ser esse ponto aqui, ó, esse vértice que é o ponto de mínimo, que é a nossa solução ótima. Tá? Agora a gente entra na parte final, que é determinar as coordenadas desse ponto. Aqui. Tá bom, eu não sei as coordenadas desse ponto, eu vou chamar essa coordenada aqui, esse ponto aqui, né, que a gente quer determinar. Eu vou chamar essa coordenada aqui embaixo aqui dele de x0, e a coordenada aqui de cima eu vou chamar de y0. Tá, então eu quero determinar esse x0 e y0. O que eu percebo, né? Qual que é a descrição geométrica desse ponto aqui? Ele é a intersecção da reta vermelha com a reta verde. Lembrar, a reta vermelha é R1 e a verde é a R3. Então, primeiro, ele tem que estar então na reta R1. Se ele está na reta R1, ele tem que satisfazer a equação da reta R1. Né? Vamos lá, voltar na R1. A R1 é essa, 8x mais 6y igual a 48. Então quer dizer que se eu colocar as coordenadas x0 e y0, tem que satisfazer essa equação. Então vou copiar ela aqui. Então, isso aqui é a equação do R1, né? Equação do R1. Então, quando eu colocar nas coordenadas x0 e y0 que eu quero encontrar, isso aqui tem que dar 48. Porque ele está na reta R1. Por outro lado, ele também está, né, na reta R3. Então, vamos lá olhar a reta R3. A R3 está aqui.
Então, vou copiar aqui também. Como ele está na R3, quando eu colocar as coordenadas x0, y0, também tem que satisfazer essa equação. Então, aqui vai ser x0 e y0, e tem que satisfazer. E o que a gente tem aqui no final das contas, a gente tem um sistema linear, tá bom? Para resolver esse sistema, o que eu vou fazer? Pega aqui esse x0, né, que está aqui sozinho. Vou isolar o x0 aqui dessa primeira equação. Então, fica x0 é igual a 12 menos 2y0. Então, o x0 coloquei em função do y0. Agora eu vou na primeira equação que eu não mexi com ela ainda. No lugar do x0, né, ó. Então percebam, né, que aqui é o x0, né? x0 é igual a 12 menos y0. Então aqui, ao invés de colocar o x0, eu vou escrever 12 menos 2y0. Então é 8 vezes 12 menos 2y0 mais 6y0 é igual a 48. Por que eu faço isso, né? Porque agora aqui embaixo é só uma equação em y0. Então, aqui eu faço distributivo, então fica 8 vezes 12, 96, menos 8 vezes 2, 16y0, mais 6y0 é igual a 48. Tá? Então, 96 vai lá para o outro lado, menos 16 mais 6 vai dar menos 10y0, é igual a 48 menos 96. Então, menos 10y0 é igual a 96 menos 48. Negativo, né? Porque o 96 aqui, ó, tem um sinal negativo, menos 48. Então, aqui vai ficar y0 é igual a menos 48 sobre menos 10. Tá? Só lembrar, né, como está multiplicando aqui, então o sinal do menos 10, ele vai ali dividindo e ele é preservado, tá? Porque estou fazendo uma divisão aqui, né? Então, menos com menos fica mais, né? Então, fica 48 sobre 10, que vai dar mais ou menos 4,8, né? 4,8. Exatamente 4,8. Então, achamos, né? O y0 é 4,8. Já achamos um valor. Agora a gente volta aqui nessa relação entre x0 e y0. Então, x0 é 12 menos y0. Então, é igual a 12 menos 2 vezes y0, né? y0 é o 4,8. 4,8. Então, vai ficar 12 menos 4,8 vezes 2. 9,6. E aí fica 12 menos 9,6. É 2,4. Tá? Então, x0 é igual a 2,4. Tudo bem? Então, a resposta final, x0 é 2,4, y0 é 4,8. Né? E para ficar bem claro, lembrar, né, quem é quem. O x era dose de red, né? Vamos só lembrar lá. Então, x era dose de red e y é dose de blue. Então, a resposta final, né? Então, x é 2,4, então 2,4 doses de red. E o y é 4, né? 4,8 doses de blue. Tudo bem? Então, isso aqui seria uma resposta pensando que as doses elas podem ser fracionadas, 2,4 ou 4 e 4,8, tá?
Mas se você for procurar a solução inteira, né? Então 2.4 e 4.8, que você faria como tá aqui nesse ponto, para você pode olhar se a solução, a melhor solução seria 2 e 5, né? Mas se você olhar o 2, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, né? Se você olhar a solução 2, 5, a 2, 5 estaria por aqui, ela estaria fora da sua solução, do seu conjunto de soluções viáveis, né? Então alguma condição não seria satisfeita. Então nesse caso o melhor seria, na verdade, o 3, o 5 e o 3, né? Que os 3, não seria 1, 2, 3 e 5. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então seria, na verdade, seria essa solução que tá aqui, né? Então, não é, né, a solução ótima no sentido de minimizar o custo, porque você poderia fracionar, mas num caso que você não pudesse fracionar, a resposta seria 5 e 3, né? Que estaria dentro do seu conjunto de soluções viáveis. Mas, supondo aqui nesse exercício que a gente pode fracionar as doses, essa aqui seria a solução viável e é a solução ótima, né? Desculpa, solução ótima que minimiza o nosso custo. E aqui a gente encerra o exercício.